Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos do verso 1 até o 17. Uma leitura longa, mas que é uma leitura necessária para a compreensão do que nós vamos pensar agora. Filipenses 3, de 1 a 7. Vamos fazer de 1 a 17. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Filipenses 1, 3, de 1 a 17. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Que Deus os abençoe através da sua palavra já abençoada. 2 jovens, um chama-se, ou chamava-se, John Leonardo Dober, e o outro, David Nichtman. John era um oleiro e David um carpinteiro. Ocupações, profissões comuns, mas homens
extraordinários. Eles foram homens que deixaram a segurança dos seus empregos, suas famílias em Copenhague, para se tornarem os primeiros missionários da Morávia, em 1732. Estes homens não estavam indo em uma bela missão de prazo curto, ou de curto prazo, para o Caribe, África, Índia ou China. Mas eles se venderam como escravos para atender um chamado de Deus em seus corações. Eles deram um novo significado à frase paulina, vendidos para Cristo. Eles se tornaram escravos a fim de ter a oportunidade de alcançar escravos nas Índias Ocidentais para o seu Senhor. Uma propriedade de uma pessoa inglesa, um senhor inglês, e que mantinha escravos e que não permitiam que ninguém entrasse lá para falar de Jesus. O propósito da vida desses dois jovens era seguir o Cordeiro que tinha dado a sua vida por eles e por todas as almas perdidas do mundo, e a sua missão foi: nosso Cordeiro conquistou, vamos segui-lo. Homens que deixaram as suas famílias e que obedeceram ao chamado e ao coração de Deus para alcançar esses escravos nas Índias Ocidentais, e eles puderam começar um trabalho especial. E quando os seus familiares foram até o porto para despedir deles, eles se abraçaram no navio e gritaram o seguinte: que o Cordeiro que foi morto receba a recompensa do sofrimento de todos vocês. E este brado se tornou a ressonância do batimento cardíaco da missão dos moravianos. Os moravianos enviaram 2.158 missionários para todo o mundo a partir desse momento que esses jovens se vendem e partem para esta ilha para nunca mais voltarem. E dentre os moravianos, se você ainda não estudou, você vai estudar Nicolaus Zinzendorf, que é a grande figura dos moravianos, que é o fundador de verdade do ministério dos moravianos. Agora, quando nós ouvimos esta história, e que foi a mesma pergunta que eu fiz, nós tentamos pensar que isso não é normal. Isso não é normal. Vender-se como escravo. Deixar tudo para trás. Seus projetos, sua família. Ou, aliás, deixar a família como se estivesse em luto. Porque aquilo não era um até breve. Aquela viagem missionária foi uma viagem missionária para sempre. Eles nunca mais voltaram à sua casa. Então a pergunta: isso não é normal? Mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. O que é normal na vida cristã? O que é normal na vida cristã? Se nós buscarmos na fonte que nos informa sobre a realidade da vida cristã, nós vamos encontrar que a vida cristã normal é a plena devoção a Jesus Cristo.
que a vida cristã normal requer nada menos do que total devoção a Jesus Cristo. Não é uma subnormalidade, não é algo inferior do que isso, porque Deus não pretende para mim e a sua vida algo menos do que isso. Devoção total ao Senhor Jesus. Jesus Cristo disse, se alguém quiser seguir os meus passos, deve desistir de todos os seus direitos e de si mesmos, tomar a sua cruz e seguir-me. Desistir de todos os seus direitos e seguir a Jesus. Essa é a vida cristã normal. Devoção total a Jesus Cristo. Mas o que isto implica? Quais as implicações que eu e vocês, como servos de Deus, precisamos carregar sobre os ombros com a nossa dedicação a Jesus? O que é, de fato, completa devoção a Jesus Cristo? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo se apresenta como este homem. O apóstolo Paulo é um ícone de dedicação total a Jesus Cristo. Um homem que escreveu a metade do Novo Testamento. E eu gostaria de pensar com os irmãos hoje algumas marcas. Na realidade são 5 marcas. Mas eu quero que essas marcas fiquem no meu e no seu coração, na minha e na sua mente, e por isso eu não vou falar as 5 hoje. Hoje eu vou conversar com os irmãos apenas sobre 2. 2 marcas que, dentre as 5 marcas que estão nesse texto, que traz ao meu coração algo a ser seguido, algo a ser imitado, porque ele termina os textos dizendo assim, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. São marcas que não são marcas exclusivas do apóstolo Paulo, são marcas que devem acompanhar a todos quantos seguem ao Senhor Jesus Cristo. E a primeira delas é que um seguidor completamente dedicado a Jesus considera todas as coisas como perda. Irmãos, como é difícil falar isso hoje. Como é difícil falar isso e manter a sua atenção ligada no estudo da palavra. Porque quando falamos em perder, é o que nós não queremos hoje. Há uma dicotomia, irmãos, muito grande entre aquilo que eu prego, aquilo que eu testemunho crer, aquilo que eu professo com o meu dia a dia. Com o meu dia a dia. E essa dicotomia, ela precisa ser rompida. E esse seguidor dedicado a Jesus considera todas as coisas como perda. No verso 7 e 8 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo enfatiza isso, colocando perdas 3 vezes. O que ele diz? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, de verdade eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio
para ganhar a Cristo. As coisas que eu costumava considerar como ganho, agora eu as considero como perda. E quais são estas coisas? Quais são estas coisas que o apóstolo Paulo considerava como ganho? E agora ele considera como perda. Estas coisas, irmãos, estão exatamente no verso 4 ao verso 6. Ele sentiu que tinha feito grandes avanços em viver uma vida religiosa. Em outras palavras, ele se vangloriava de se ser religioso. Que Deus deve ter ficado muito, mas muito satisfeito com ele, devido ao seu estilo religioso. Ele era cabeça e ombros acima dos demais. Ele diz, eu fui circuncidado quando era bebê, quando eu tinha 8 dias. O que ele estava dizendo? Eu cumpri a lei. Fui criado na igreja. Eu tinha as conexões familiares certas. Gerações de pessoas tementes a Deus estavam ligadas à minha família. Eu me tornei um fariseu, irmãos. Isso aqui era algo muito pesado para a época de Paulo. Era alguém irrepreensível. Um líder na igreja. Na verdade, ele era um legalista irrepreensível. Isso que ele está dizendo. Eu prestei atenção aos detalhes em minha vida e nunca fiz nada de errado. Isto era o que Paulo considerava como lucro. Ele diz, isto é o que eu considerava como ganho. Eu tinha na coluna de ativos, construindo uma grande consideração diante de Deus pelo que estava fazendo. Mas eu vi a sua verdadeira inutilidade e eu agora os mandei para a coluna de passivos. Perda. A palavra aqui usada para descrever é uma palavra usada para descrever quando os marujos enfrentavam a tempestade no rio, eles pegavam toda a carga, que nós temos o relato disso no livro de Jonas, pegava toda a carga e lançava fora para salvar o barco. E a palavra grega lá é zêmia. Ou seja, Paulo diz assim, todas as coisas que eram a minha distração, das quais eu era orgulhoso, colocava a minha esperança nelas. Então eu vi com os meus próprios entendimentos que aquilo precisava ser jogado ao mar. É isso que ele está falando. Foram todas essas coisas jogadas ao mar. Mas não é só isso que ele diz. Ele agora diz que não só considerou todas essas coisas como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E ele diz, nada na vida é permitido tomar o lugar desse foco diante do Senhor. Tudo é lixo. Literalmente, ele diz, tudo é esterco. Que é a palavra de refúgio, é esterco. Carreira, dinheiro, bens, casa, carro, fama, popularidade, segurança, o ovo no ninho para o futuro,
Em Minas Gerais isso chama-se indês. Os brinquedinhos, tudo é lixo. Eu não vou persegui-los mais. O lote todo foi jogado ao mar para que eu possa ganhar a Cristo. Ele, Jesus Cristo, Ele somente merece toda a minha dedicação. Seguir a Jesus de uma maneira completa e dedicada é considerar todas as coisas como perda. Isso não significa que você não trabalhe para comer. Isso significa que a prioridade da sua vida é a sua vida espiritual. Que a prioridade da sua vida é fazer na vida a vontade absoluta de Deus. Aquilo que Deus está mudando, está dando inclinação ao seu coração para fazer. E isso deve ser feito em detrimento a todas as outras coisas. Eu estava lendo essa semana, tentei buscar mais alguma coisa, mas as pessoas que gostam de música devem conhecer, eu não conhecia e busquei alguma coisa. Jorge Marchiado, um baixista da banda Little River. Não sei se alguém conhece, mas ele deixou a banda porque ele se converteu. E o contrato que ele deixou para trás foi $8 milhões. E alguém pergunta assim, como um doido pode fazer isso? Quando ele quer dedicar completamente a Jesus. Considera todas as coisas como perda. Irmãos, uma pergunta para meditarmos. O que você está correndo atrás tem a ver com seu Salvador e com o projeto dele para a sua vida, ou tem a ver só com as coisas daqui? Com o ovo do ninho para o futuro? Porque o seguidor de Cristo precisa entender isso. Não é para cruzar os braços. Ele não está dizendo isso. Ele continuou fazendo as suas tendas. Paulo continuou exercendo o seu ministério. Mas o que Paulo diz é que não será mais o foco da sua vida isso. Ele entendeu que a dedicação a Cristo deveria ser prioridade na sua vida. Por isso que ele escreveu mais da metade do Novo Testamento foi escrito por este homem que focou em Cristo. Imagine vocês, se ele tivesse corrido atrás de outras coisas, nós não teríamos essas cartas maravilhosas. Nós não teríamos as igrejas abertas. Nós não teríamos as pessoas que ele discipulou, que fizeram a diferença na igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeira marca daquele que segue a Jesus Cristo: considerar todas as coisas como esterco para gerar as coisas de Deus na vida. Irmãos, a vida, como diz o salmista, é um sopro. É um sopro. E esta vida é muito importante para Deus. Segunda marca. Um seguidor plenamente dedicado a Jesus Cristo
tem uma paixão por conhecer a Cristo. Ele diz, eu fiz tudo isso para que eu possa conhecer a Cristo. Sublimidade do conhecimento de Cristo. Olha que coisa especial, irmãos. E a palavra conhecer aqui, ela é um conhecimento experimental, um conhecimento pessoal. É quando eu experimento com a própria vida esta realidade de Cristo. Paulo está dizendo mais ou menos assim: eu costumava contentar-me com a grande quantidade de conhecimento sobre Deus. Paulo tinha sido treinado, irmãos, pelo melhor. Eu já disse aqui várias vezes, Paulo estava se preparando para ser rabino. Ele sentou aos pés de Gamaliel. Era o maior erudito religioso dos seus dias. Paulo tinha um personal trainer, ou um treinador intelectual pessoal. Ele dava aula exclusivamente para Paulo. Ele passou todo o seu conhecimento para Paulo. Paulo estudou teologia. Paulo sabia muito sobre Deus. Ele conhecia o Antigo Testamento praticamente de cor. Porque ele cita o Antigo Testamento nas suas cartas como alguém que não está copiando, como alguém que está colocando de memória o que ele sabe sobre o Antigo Testamento. Então Paulo sabia muito. E Paulo achava que conhecia a Deus. Mas ele diz, um dia eu o conheci. E quem foi que apareceu a Paulo? Jesus Cristo. E Paulo teve o privilégio de ouvir Jesus falar em hebraico com ele. Isso é um privilégio. Paulo falava grego e muitas outras línguas. Provavelmente até espanhol. Porque ele queria vir à Península Ibérica. Ele queria vir à Espanha. Mas Cristo fala com Paulo em hebraico. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai para Damasco, achando que estava servindo a Deus. E ele estava tentando servir a Deus, opondo-se a Jesus Cristo. Tentando servir a Deus, opondo-se a Jesus Cristo. E por isso que Paulo diz o seguinte, eu não sei nada. Eu quero agora deixar todas estas coisas para trás e eu vou conhecê-lo mais. Irmãos, o que poderia ser mais importante na vida do que saber mais daquele que nos criou? O que poderia ser mais importante na vida do que isso? E não só isso. Aquele que quer-nos, não só passarmos esse tempo na vida com Ele, mas aquele que quer que eu e vocês estejamos com Ele por toda a eternidade. Não há conhecimento. Por isso que Paulo usa essa palavrinha, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Irmãos, nós moramos num país fantástico. Tem mais Bíblia nesse país do que em qualquer outro país do mundo. O Brasil nós temos liberdade. Olha, aqui tem 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Bíblias que não estão sendo usadas. Tem mais algum aí? Dá uma olhadinha aí. 9. Hein? 8, 9, 10. Os outros são inários. 10 Bíblias. Isso, irmãos, é privilégio de brasileiro. O Silmar diz, de uma das suas viagens, que eles usavam a página, cada um tinha uma página. E era privilegiado quem tinha a página. Eles trocavam e diziam assim, cuide dessa página, porque é a única que eu tenho. Quanto tempo você gasta com Deus por dia? Esse Deus que te criou. Esse Deus que quer que você ande com Ele hoje. Mas esse Deus que sonha e espera, irmãos, e aguarda por mim e por você na eternidade. Quanto tempo você gasta com Ele hoje? Não fale não, para você não ficar com vergonha. Irmãos, nós achamos anormal o que esses 2 moravianos fizeram. Porque o nosso nível de comprometimento com Deus é anormal. Quando nós olhamos para pessoas dedicadas de verdade, nós achamos que eles são extraterrenos. Porque nós nos nivelamos, isso é uma tendência nossa, nos nivelarmos com o mais baixo possível. E sempre nós queremos até que liderança abaixe para que seja avalista do que está fazendo. Irmãos, a palavra de Deus é a sublime revelação de Deus para mim e para você. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É a palavra. É a sublimidade do conhecimento e da revelação especial de Deus ao meu coração. É isso que Paulo está falando. Salmo 119, verso 50. O salmista me diz algo muito precioso. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Irmãos, eu quero desafiá-los agora. Quem é que está aqui nesse lugar que não sente angústia de vez em quando? Angústia dos pais dos bebês que estão aqui. Angústia de perder o emprego, da firma não ter mais o que estava acontecendo. Angústia da vida. Angústia, 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 angústia. Agora está aqui, irmãos, olha a prova desse descaso. Eu gostaria de ler o nome das pessoas dessa Bíblia, mas eu não vou ler não. Essa eu sei que é de púlpito. Reverendo, o presbítero Anquises Brasil doou essa Bíblia para ficar no púlpito da igreja em 26 de abril de 1981, quando eu estava no 2º ano de seminário. Essa
está fora. Nós precisamos disso, irmãos. Você quer fluir na vida, você quer buscar algo especial, meta a sua cara na palavra, estude a palavra, busca de Deus. Se você não consegue compreender, vá para um grupo de estudo da palavra, venha às quartas-feiras, faça as perguntas que você quiser, venha aos domingos de manhã, estude a palavra, impregne a sua vida dessa palavra. Paulo diz assim: combati o bom combate, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está preparada, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Por que esse homem chegou ao final da vida vibrando com a eternidade desse jeito, irmãos? Porque foi prioridade para ele conhecer a Jesus. Prioridade. Prioridade na meditação, prioridade se estar com Deus. Por isso que ele gerou essa realidade das Escrituras, irmãos, para mim e para você. Irmãos, o que Deus está precisando hoje, sabe o que? Não é de mais igreja. O que Deus está precisando hoje é de cristãos completamente dedicados ao Senhor, apaixonados pelo conhecimento de Cristo Jesus, e que considere todas as coisas em segundo projeto, em segundo plano. Que Deus seja prioridade na minha vida. Às vezes nós somos promovidos, irmãos, em determinadas empresas, e quando chegamos lá falando, ó, que agora eu cheguei no lugar que eu queria, é perguntar a Deus o que o Senhor me quer nessa posição. O que o Senhor quer fazer nessa empresa? Quem é que eu tenho que, qual que é o chefão, qual que é a pessoa que eu vou ter contato que pouquíssimas pessoas têm para levá-los a Jesus? O que o Senhor quer que eu faça aqui como servo do Senhor? Não tem problema você galgar posições, mas quando você estiver lá, lembre-se da sua prioridade. Que o carro top de linha não seja o seu assunto maior na empresa. Mas que seja Jesus. Porque todas as coisas são somente estercos para Deus fazer germinar, brotar, frutificar o que Ele tem no coração para a minha vida. Foi isso que Paulo fez. Paulo continuou escrevendo no mesmo nível de grego. Que a hora que você pegar a exegese de Romano, você vai ver que finura é a súmula teológica de Romanos. Uma finura literária. Por quê? Paulo era um mestre. Paulo era um mestre. Ele não deixou de ser, mas ele considerou tudo isso como perda, como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Quanto tempo você gasta com Deus? E a minha oração, irmãos, é que na continuação dessa mensagem, eu vou voltar a esses dois tópicos para relembrá-los. E quando eu fizer essa pergunta de novo, é que você não esteja no estágio que você está hoje. Que a sua resposta seja uma resposta para você mesmo e para Deus diferente da de hoje. Como é interessante os nossos casamentos, irmãos. A Simone foi uma mudança contínua. E eu louvo a Deus por isso. E eu também. Se ela tiver essa oportunidade de dizer sobre mim, ela lhe dizer igualmente. Não é? E até hoje eu estou tentando entender a Simone. Agora o pessoal diz que
Uns são de Marte, outros são de Vênus, ele não vai entender mesmo. Mas eu estou querendo saber mais sobre a Simone, todo o tempo. Não é? E vamos caminhar juntos. E às vezes ela fala assim, estou te desconhecendo. E significa que ela não conhece tudo. Eu estou mostrando alguma faceta que eu ainda não tinha mostrado e que estou mostrando agora. Igualmente. Agora, irmãos, imagine vocês. Somos seres humanos. Temos mais de 28 anos juntos. Quanto mais conhecer a Deus. Então nós precisamos nos ocupar sempre em conhecer o Senhor. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Ele é impressionante. Ele é surpreendente. E Ele quer que o conheçamos. Ele quer que o conheçamos. E em busca desse conhecimento, as outras coisas fiquem para trás. Porque o conhecimento de Deus é a única realidade que vai permanecer eternamente. Que Deus nos abençoe e nos capacite para isso. Em nome de Jesus. Vamos, irmãos, cantar o hino 225, que é um hino de dedicação pessoal. Eis-me, ó Salvador, aqui, corpo e alma oferta a ti. Servo inútil, sem valor, mas pertenço ao meu Senhor. Fraco em obras ou em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar. Salvo estou por teu amor e me voto a ti, Senhor. Subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder. Grande é o preço do perdão, dá-me igual consagração. Eu, remido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é este coração, teu em plena sujeição.